Uma saudação a todos. Meu nome é Emerson Borges, sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou o escritor desse livro, A Bíblia sob Escrutínio. Sou o criador desse canal no YouTube, como também do Instagram, do site e da página no Facebook Deus e Homens. E hoje vamos falar sobre o adultério de Davi. Segundo o relato bíblico, Davi era um jovem pastor que foi escolhido para ser rei de Israel devido às suas excelentes qualidades. Segundo o Deus bíblico, Davi reunia todos os atributos necessários para ser um excelente rei. Entretanto, no auge do seu reinado, durante uma época de guerra, Davi estava passeando por seu palácio e do alto do seu palácio ele conseguiu avistar a casa de um dos seus soldados que estava na guerra. No caso, o soldado Urias. E a esposa de Urias, que a Bíblia chama de Batseba, ou segundo algumas versões, Betseba, depende da versão da Bíblia que você tem na sua casa. Segundo o relato bíblico, essa bela mulher do soldado Urias estava se banhando na sua casa. E Davi conseguiu observar essa cena do terraço do seu palácio. E ele ficou completamente apaixonado por essa mulher. E quis de todas as maneiras possuir a mulher do seu soldado. Usando da sua autoridade de rei, ele exigiu a presença dela no palácio. E ali ele teve relações sexuais com essa mulher. Com o tempo, a mulher do soldado Urias aparece grávida. E agora? O que o honrado rei Davi, escolhido pelo Deus bíblico por suas excelentes qualidades, o que ele iria fazer diante dessa situação? Segundo a lei dada pelo próprio Deus bíblico, o casal que fosse pego em adultério teria de ser apedrejado. Obviamente, Davi, se fosse realmente uma pessoa honrada, uma pessoa de caráter, uma pessoa que realmente assume seus erros, ele deveria imediatamente comunicar, da situação e deixar que os juízes executassem a punição. Mas a reação do rei Davi não foi tão honrada como às vezes as pessoas imaginariam. O rei Davi, ao invés de assumir os seus atos e os seus erros, ele covardemente arma uma trama, um ardil para ocultar o seu adultério. Sabe o que ele faz? Ele manda uma mensagem ao seu general Joabe, que está liderando o seu exército na batalha, pedindo para que Joabe enviasse Urias de volta à sua casa. Ele estava pensando o seguinte: ele vai voltar, ter relações com a mulher e depois ele volta para a guerra. Quando a guerra acabar e ele ficar sabendo que a mulher está grávida, ele vai, concluir que o filho é dele. Porém, o soldado Urias, ele se recusa a ter relações com a sua esposa ao voltar da batalha. Urias era tão leal ao rei Davi que ele disse a Davi que era inconcebível da parte dele ter relações com a sua esposa enquanto estava em batalha pelo rei. Olha bem a situação. Urias era tão leal ao rei que, para ele não considerava correto ter relações com a sua esposa enquanto estava em batalha pelo rei. Agora eu pergunto a você aí que está me assistindo: como será que o rei Davi reagiu diante dessa demonstração enorme de lealdade da parte do seu soldado? Acredite se quiser, segundo o relato bíblico, o rei Davi, ao ver essa demonstração enorme de fidelidade do seu soldado,
ele manda o soldado de volta para a guerra e entrega nas mãos desse soldado uma recomendação, uma carta selada para que ele entregasse ao general Joabe lá na batalha. Urias era tão leal que ele, nem por curiosidade, ele teve a ideia de dar uma olhada nessa carta. Porque se ele olhasse, ele ia ficar muito decepcionado com o seu rei. Porque nessa carta estavam instruções expressas para que o general Joabe colocasse o soldado Urias na linha de frente da batalha. Nas guerras antigas, os soldados que ficavam na linha de frente eram os que tinham maior chance de serem mortos. No plano de Davi, ao orientar o general Joabe a colocar Urias na linha de frente de batalha, Davi tinha certeza de que Urias seria morto. E Urias, sendo morto, ele poderia se casar com a viúva, né? E assim poderia encobrir o seu adultério. Conforme você pode imaginar, o plano de Davi se concretizou. Joabe colocou Urias na frente de batalha, ele obviamente foi morto, e Davi, misericordiosamente, resolve se casar com a viúva de Urias. Assim, ele, na mente de Davi, o assunto estava resolvido. Para Davi, ele conseguiu encobrir o seu adultério, conseguiu evitar ser apedrejado, porque a lei de Deus dizia claramente que os adúlteros tinham que ser apedrejados. Ele se casou com a viúva, né? E depois do seu casamento, passou-se 7 meses, nasceu o filho dele com Batseba. Aí as pessoas ficaram pensando, mas esse filho nasceu um pouco cedo, né? Nasceu de 7 meses. Provavelmente eles devem ter falado, né? Não, mas é porque nasceu prematuro, né? Mas ainda bem que nasceu com saúde. Olha bem, né? Então eles armaram tudo isso e ficou por isso mesmo. A princípio, né, Davi conseguiu ocultar o seu adultério. Mas passou-se o tempo, né, e o Deus bíblico resolve, depois de algum tempo, resolve indagar Davi por esse erro. Aí ele envia um profeta chamado Natan para falar com Davi. E Natan chega e começa a contar para Davi a história de um rico fazendeiro que tinha várias ovelhas, um rebanho enorme de ovelhas, e que ele tinha um empregado que trabalhava para ele, que tinha lá um ranchinho lá, né? E que ele tinha uma ovelhinha só. E chegou um convidado desse rico fazendeiro e ele resolveu fazer um jantar para ele, uma festa. E ao invés de pegar uma de suas inúmeras ovelhas, o seu enorme rebanho, ele resolveu pegar a ovelha daquele que trabalhava para ele, que tinha só uma ovelhinha. E aí o profeta Natan fala para Davi, pergunta, o que deve ser feito com esse rico fazendeiro que fez isso? Aí o justo, todo honrado Davi, né, rapidamente fala, esse homem tem que ser morto, né? E Natan vira para Davi e fala, você é esse homem. Aí Davi fica com a cara assim, ué, por quê? Olha, você acha que o seu plano passou despercebido, né? Deus viu tudo que aconteceu, né? Que você encobriu o erro, você adulterou com a esposa do falecido soldado Urias, e que desse adultério nasceu o filho que vocês têm. Você acha que ia passar despercebido? Não, ele está sabendo, e ele me mandou aqui para te falar isso. Aí Davi ficou todo assustado, ai meu Deus, o meu plano foi descoberto, né? Aí, né, Davi caiu lá, começou a chorar, ai meu Deus, pequei, né? Aí arrepende mesmo, né? Depois que você mostra.
Na cara dele, não, eu tô sabendo, você fez todo esse plano aí, né? Então, Davi se desmanchou em lágrimas, ajoelhou, falou que merecia todo o castigo, que ele foi errado e tal, né? Aí, eu pergunto a vocês aí que estão me ouvindo, como que o Deus bíblico reagiu diante dessa situação? O Deus bíblico, reiterando aqui para vocês, já tinha dado leis claras para lidar com esse assunto, né? Primeiro, ele deu uma lei clara sobre adultério. Os adultos tinham que ser apedrejados. Então, para começo de conversa, o certo seria apedrejá-los. E existe uma outra lei que o Deus bíblico tinha dado de que o filho não deve pagar pelo erro dos pais. E nem os pais devem pagar pelo erro dos filhos. Essa lei é claramente expressa na Bíblia, em várias passagens. Só que o Deus bíblico, ele consegue de uma vez só ir contra duas leis claras que ele mesmo tinha dado. Ele foi contra a própria lei que ele deu. Primeiro, ele disse que ia perdoar Davi. Deixa isso quieto, né? Nós não vamos apedrejar você e nem a mulher, não. Mas não foi só isso, não parou por aí. O Deus bíblico vira para Davi e fala, mas o seu filho vai morrer. Aí ele vai contra a segunda lei que ele mesmo tinha dado, que o filho não pode pagar pelo erro dos pais. Agora olha bem que crueldade da parte do Deus bíblico. Nota-se nesse relato que o Deus bíblico ele vai contra suas próprias leis, né? E ele mostra favoritismo para com certas pessoas e ele, inclusive, comete esse ato cruel, esse ato horrível, repugnante de matar uma criança recém-nascida pelo erro de Davi. Agora, eu pergunto a você aí que está me ouvindo, o que esse filho de Davi, o que essa coitadinha, essa criança tinha a ver com todo esse plano que Davi armou? O que essa criança tinha a ver com tudo isso? Nada. Ela não tinha nada a ver com isso. Era uma criança inocente. E você acha que Deus causou uma morte indolor a essa criança? Não. Segundo o relato bíblico, ela ficou uma semana sofrendo, até que finalmente a criancinha veio a falecer. Agora eu pergunto a você aí, religioso, que está me assistindo. Como que você encara esse relato? Como você encara a reação do Deus bíblico diante dessa situação? Como que você encara a atitude do próprio rei Davi, que era considerado pelo Deus bíblico um homem honrado, um homem digno? Como que você encara tudo isso? Você consegue, sinceramente, diante da sua consciência, achar alguma explicação mirabolante para tentar justificar uma atrocidade dessas? Você consegue achar uma explicação, um contorcionismo teológico para tentar justificar um Deus que, segundo o relato bíblico, vai contra suas próprias leis e condena o inocente, uma criança inocente, faz ela sofrer por mais de uma semana e finalmente a mata? É esse o Deus que você adora, que você segue? Diga para mim, você religioso, como que você pode aceitar um relato desses e ainda considerar um relato vindo de um Deus todo-poderoso, um Deus que, segundo os religiosos, é a personificação do amor, da bondade, da misericórdia? Um Deus que tem qualidades inigualáveis. Como que você pode
adaptar esse Deus a um relato desse? Você não percebe que esse relato mostra claramente que esse Deus descrito na Bíblia nada mais é do que um reflexo da própria sociedade da época? Que esse Deus descrito na Bíblia foi, na realidade, criado pelos homens da época para tentar fazer com que seus atos passassem escondidos, passassem despercebidos? Você observou que, no caso do rei Davi, isso tudo aconteceu e Deus lidou com ele dessa maneira porque ele era o rei, né? O rei Davi, né? Era o homem que estava no poder. Agora, se fosse um coitado de um camponês, de um lavrador que tivesse cometido adultério, será que esse Deus descrito na Bíblia iria agir da mesma forma? Será que iria encobrir o erro desse camponês? A Bíblia tem relatos, por exemplo, a Bíblia fala de um relato de um camponês que simplesmente apanhou gravetos no dia de sábado. E segundo a lei, no dia de sábado não podia fazer nada assim, no sentido de trabalho. E segundo a Bíblia, o Deus bíblico manda matar esse homem. Manda que esse homem seja morto, porque simplesmente apanhou gravetos num dia de sábado. Agora, no caso do rei Davi, ele comete adultério, trama um assassinato, esconde o seu erro, faz todo um ardil, né? E o Deus bíblico simplesmente deixa passar. Você acha que um suposto Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, amoroso, que engloba todas as excelentes qualidades, iria julgar dessa forma? Se ele existisse, ele iria julgar dessa forma? Você não vê que isso é muito semelhante aos dias de hoje, onde os poderosos, os políticos, os grandes empresários, quem tem dinheiro, quem tem poder, se safa. Enquanto o povão, as pessoas simples, as pessoas mais humildes, que não têm dinheiro, que não têm poder, são presos aí por coisas banais. Roubam uma galinha, é preso. Você observa, principalmente aqui no nosso país, o Brasil, que as pessoas que são presas realmente são as pessoas pobres, são as pessoas humildes, as pessoas que não têm condição de pagar um bom advogado. Aí pode fazer qualquer coisinha que é preso. Agora, os grandes ladrões, né, esses aí têm condições de pagar bons advogados e se safar. Passa o tempo e a história continua a mesma. Lá, antigamente, nesse relato bíblico, deixa bem claro, né, que os poderosos sempre se safam. E ainda fica usando isso, falando, Deus me perdoou, não sei o quê. Né? Então eles inventam a deidade, inventam profetas e fazem toda essa encenação, né, para o povo aceitar isso aí, entendeu? E os poderosos vão sempre se safando. Né? Você vê, Davi fez muitas coisas erradas, coisas deploráveis. Eu estou citando aqui apenas o caso do adultério, mas eu já fiz um outro vídeo falando sobre outras coisas. Né? E ele passa, tudo passa, né? Passa despercebido, ou senão Deus deixa para lá, passa por cima. Né? O Deus bíblico parece uma criancinha mimada que fica brincando com os seres humanos. Para certos seres humanos ele fica mostrando mais favorecimento, para outros é severo ao extremo. Mas você já percebeu que ele sempre mostra favorecimento para os poderosos? O povão, os camponeses, os lavradores, os humildes, esses são julgados a ferro e a fogo. Então, qualquer um que analisar esses relatos com bom senso vai perceber que o Deus bíblico nada mais é do que uma criação das pessoas no passado, principalmente dos que estão no poder, das pessoas que estavam no poder na época, para validar o seu poder e para fazer com que o povo aceitasse as coisas, né? Para que o povo fosse subserviente, para que aceitasse as suas decisões.
E, obviamente, eles usavam isso também para se safar dos seus erros. Esse relato do adultério de Davi é apenas um exemplo de inúmeros exemplos na Bíblia. Aqui em nosso canal eu já fiz mais de 60 vídeos mostrando diversos casos semelhantes a esse. Depois você olha aqui na descrição desse vídeo que eu vou deixar os links de todos os vídeos que nós já fizemos no nosso canal. E você vai perceber como que o Deus bíblico não passa de uma criação dos homens da época, refletindo a própria sociedade da época, o próprio pensamento das pessoas na época. Uma tentativa dos poderosos de subjugar as pessoas, né? De fazê-las aceitar os seus mandos e desmandos. Se você aí, religioso, que está me assistindo, acha que eu estou inventando essa história, pegue o exemplar que você tem da Bíblia em sua casa, seja a versão que for, e abra no livro bíblico de 2 Samuel, capítulo 11 e capítulo 12. Leia esses dois capítulos aí, veja com seus próprios olhos e me diga o que você acha desse relato. Diga aqui nos comentários o que você acha desse relato. Sobre as leis de Deus, que o próprio Deus foi contra as suas próprias leis, como eu falei aqui, né? A lei sobre o adultério está em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22. Leia na sua própria Bíblia aí a lei que o próprio Deus bíblico deu e que ele foi contra essa lei. Passou por cima da sua própria lei. A lei que fala que os filhos não devem ser mortos pelo erro dos pais está registrada em 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 4 e também Jeremias 31, versículos 29 e 30. E você pode também ver essa lei em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. Nesses três textos você pode ver aí com seus próprios olhos na Bíblia a lei que supostamente o Deus bíblico deu e que ele foi contra essa lei. Passou por cima de mais essa lei. Então, leia aí na sua própria Bíblia, com seus próprios olhos e tire as suas conclusões. E me diga aqui nos comentários como que você encara esse relato. Como que você encara esse caso de Davi. Eu gostaria de saber a sua opinião. Você aí, religioso, consegue achar uma explicação mirabolante? Consegue achar aí um contorcionismo hermenêutico para dar uma amainada, para dar uma branqueada nessa história terrível? Você, na sua consciência, consegue ler um relato desse e aceitar isso como vindo de um Deus todo-poderoso, amoroso, bondoso, justo? Esse é o Deus que você adora e que você segue? Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. Diga aí como que você encara esse relato para mim. Além disso, não esqueça de dar um joinha aí no nosso vídeo. Estoure esse like aí de joinhas para nós. Compartilhe nosso vídeo. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Eu já percebi no analítico que mais da metade das pessoas que assistem os vídeos do nosso canal não são inscritos em nosso canal. Então se inscreva. Tá vendo esse quadradinho aqui, ó? Tá no cantinho aqui? Clica nele e se inscreva em nosso canal. E não só se inscreva, mas acione o sininho de notificações. Toda semana fazemos um vídeo novo, expondo as contradições, as incoerências, os antagonismos, as discrepâncias, os valores de moral absurdos e injustos, os mitos, as lendas, os erros científicos, os erros históricos que estão na Bíblia. Então, acione o sininho de notificações e toda semana você vai ser notificado de um novo vídeo falando sobre um novo assunto da Bíblia. Além disso, se você desejar adquirir o meu livro, né, todos esses vídeos que eu faço são baseados no meu livro. Se você quiser adquirir o meu livro, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links
de todos os sites onde meu livro é vendido. O meu livro é vendido nos principais sites de venda online do país, a Livraria Cultura, Saraiva, Amazon, inclusive no meu próprio site. Se você quiser adquirir o meu livro diretamente no meu site, você pode fazê-lo. Acesse meu site aí, www.deusesehomens.com.br. Conheça o nosso site. Você vai achar muito interessante. Eu sempre escrevo matérias, coloco ali cartoons, vídeos, e você pode também adquirir o meu livro diretamente do nosso site. No mais, eu desejo a todos uma excelente semana e até o nosso próximo vídeo.